secretário-geral desta casa e coordenador-geral deste ciclo, e todos os ciclos dessa casa, né? Godofredo de Oliveira Neto, mestre Evanildo Bechara, mestre Ricardo Cavalieri, e o poeta que lhes falou, Carlos Nejar, Zueli Ventura, lá, mestre Egito. Deixa eu ver se perdi alguém aqui da casa, senão vou ser multado, né? Ser multado. Estão apontando para alguém aqui que eu não estou vendo quem é. Professor Domício, cadê o professor Domício? Professor, poeta popularíssimo, Domício Proença Filho. Este é um ciclo dos deuses. Chegou Rosisca Dácio de Oliveira, nossa diretora de publicações, que está bombando na nova fase da revista brasileira. Procure-a nas bancas. Não tem artigo meu, logo sou insuspeito para falar. Né? Esse é um ciclo dos deuses, está realmente, o público está levando fé, e a conferência de hoje é aquele que é o Deus da Bíblia, por alguém que nem precisava ser apresentada, que é doutora no assunto, a conferencista Maria Clara Bingener. Doutora em Teologia, professora da PUC Rio, mais católica impossível. Né? Ela é titular do Departamento de Teologia da PUC Rio. Durante 10 anos dirigiu o Centro Loyola de Fé e Cultura da mesma universidade. Durante 4 anos foi avaliadora de programas de pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Durante 6 anos foi decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC, Rio. Tem experiência na área de teologia, com ênfase em teologia sistemática, atuando principalmente nos seguintes temas: Deus, alteridade, mulher, violência e espiritualidade. Tem pesquisado e publicado nos últimos anos sobre o pensamento da filósofa francesa Simone Weil. Atualmente, seus estudos e pesquisas vão primordialmente na direção do pensamento e escritos de místicos contemporâneos e da interface entre teologia e literatura. Com a palavra, a doutora, esta santa pessoa, Maria Clara Bingener. Muito obrigada, acadêmico Antônio Torres. Agradeço ao acadêmico Carlos Sequim, é uma alegria estar hoje aqui nessa casa. Devo dizer que não é a primeira vez que aqui estou, já fui convidada há muitos anos atrás pelo saudosíssimo Tarcísio Padilha, o outro saudosíssimo Luiz Paulo Horta, também a convite de Marco Lucchesi, mas esse ciclo é muito especial, evidentemente, né? E é uma alegria sempre renovada estar na casa de Machado de Assis. Cumprimento a todos vocês e agradeço sumamente o convite. Bom, eu vou seguir um texto para tentar ficar no tempo, né? Mas vou comentá-lo um pouco, tentando não ficar enfadonho, né? Embora eu acho que esse tema é bastante fascinante para não cansar. Vamos ver se eu consigo. No tempo em que o campo religioso era politeísta e as religiões astrológicas ou telúricas, identificando suas divindades com os astros e os ciclos da fertilidade, o povo de Israel fez uma experiência diferente. Um Deus único, totalmente transcendente, mistério sempre mais profundo e imanipulável, que não se podia tocar nem nomear, e que, no entanto, dialogava com os seres humanos.
Essa experiência não acontece de repente, é um processo longo que passa pelo enoteísmo, uma forma de religião em que se cultua uma única divindade que é considerada suprema, mas sem negar a existência de outros, pela monolatria, chegando finalmente ao monoteísmo. Só existe um único Deus e os outros nada são ídolos, feitos por mãos humanas. Quem os adora, adora o nada. O que o povo de Israel experimentou e registrou por escrito é então que Deus é absolutamente transcendente, não faz número com nada daquilo que existe, pois tudo que existe foi criado por ele. Não tem sexo, ou seja, não desce à terra, não copula com mortais e gera filhos, como os deuses gregos, como Hércules, que era filho de Zeus com Alcmena. Não se identifica com o movimento dos astros, nem com os ciclos da fertilidade. Também não compartilha sua divindade e seu poder com outras divindades, em igualdade de posição como outras religiões. Só ele é Deus e apenas a ele se pode considerar e nomear como Deus. Embora, quanto à nomeação, o povo de Israel não pronuncie seu nome, mas usa metáforas, caminhos indiretos para dele falar. Fala-se de Deus como o Senhor, o forte guerreiro, o guardião de Israel, mas o nome é impronunciável. Assim é na Bíblia hebraica. Na Bíblia cristã será diferente. A Bíblia hebraica nos diz que a escuta humana percebeu esse mistério maior e indizível como palavra e fonte mesmo da vida. E registrou com diversos gêneros literários sua experiência para com essa divindade única. As escrituras hebraicas são então compostas por esses diversos gêneros literários onde Deus aparece ao fundo, como protagonista sempre presente, fonte e meta de tudo aquilo que ali é dito e escrito, e muitas vezes tomando a frente da cena e pronunciando palavras. O célebre hermeneuta francês Paul Ricoeur identifica alguns desses gêneros literários, dizendo que uma comunidade de fé deve buscar a nomeação de Deus nas expressões originárias de sua fé, antes que sejam configuradas e normatizadas pela doutrina e pelos diversos códigos. Nesse nível, então, mais vital, mais existencial das expressões diversas, o texto bíblico é um texto polissêmico e plural, onde algumas correntes experienciais e literárias podem ser verificadas. Alguns exemplos disso, por exemplo. O discurso profético, é um dos mais importantes. Trata-se de um discurso pronunciado em nome de. O profeta deixa claro que é outro que fala, nele. E esse outro é o Senhor. E ele pronuncia a palavra desse outro, a palavra de Deus, e não a sua própria. Por exemplo, lemos em Jeremias 2:1, a palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos: vá gritar isso aos ouvidos de Jerusalém. Jeremias não queria, sapateou, tentou fugir, chorou, tinha que ir. O profeta diz a palavra de outro que fala por sua boca. E a palavra, então, não lhe pertence. Deus, nesse discurso, se manifesta como palavra que fala ao povo por um porta-voz humano. E esse é o profeta. Mas esse discurso está indissoluvelmente ligado ao discurso narrativo. Como é o discurso narrativo? Aqui não há propriamente um narrador, um protagonista. Os fatos históricos se narram a si mesmos, se apresentam diante dos olhos do leitor. Os acontecimentos se sucedem como se estivessem acontecendo naquele momento, no decurso da história. Ninguém fala, os fatos falam por si mesmos, como no livro do Deuteronômio. Meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente, e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados, e o Senhor ouviu nossa voz, e viu nosso sofrimento, nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis, com sinais e maravilhas. São os fatos narrados, e de dentro dessa narração emerge o mistério de Deus, que é, na verdade, o agente último e fundamental daqueles fatos históricos, à luz do qual todos eles são interpretados.
Israel considera então que esses fatos construíram sua identidade como povo e ele os vê como transcendentes e não meramente cronológicos, mas grávidos de uma presença que lhes dá sentido. E o profeta, que é a boca falante de Deus, será então o hermeneuta, o intérprete desses fatos, à luz da revelação, que é o seu sentido mais pleno. Está também o discurso prescritivo, que é o discurso da lei, da Torá, que fundamenta a história do povo. Ela traz a dimensão prática da palavra de Deus e sua vontade. É a lei de uma aliança, não um código frio, extrínseco à vida do povo. E ultrapassa uma dinâmica que seja simplesmente mandar e obedecer. Na verdade, a Torá funciona como um coração, que tem movimentos sistólicos e diastólicos. Na sístole, recolhe a síntese de fé de Israel. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa síntese depois se espalha no movimento diastólico por todas as situações e modalidades da vida do povo, desde que acorda até que dorme, desde que nasce até que morre, regulando tudo que é aquela vida que tem que ser uma permanente escuta de Deus e prática da sua vontade. Então, a revelação aí, nesse discurso, se dá na história, não num sentido de mero passado, presente e futuro, mas orientando a história da prática e promovendo a dinâmica das instituições. Um quarto discurso seria o sapiencial. A sabedoria é descrita na Bíblia como uma figura feminina, uma mulher. Ela mora com Deus e é um dom para os seres humanos no sentido de que a intimidade com ela é intimidade com o próprio Deus. Permite enfrentar o mistério das situações limites da vida, onde a impotência é o sentimento que predomina, a doença, o sofrimento, o envelhecimento, a morte. É bem conhecido aquele trecho do Kohelet. Há um tempo para tudo, um tempo para rir, um tempo para chorar, um tempo para viver, um tempo para morrer. É um texto sapiencial. A sabedoria ajuda a se deparar e, não necessariamente solucionar, mas mastigar as questões sem respostas. Por que a morte da criança e do jovem? Por que o sofrimento do inocente? Por que essa tragédia com o povo do Rio Grande do Sul? Onde está Deus nisso tudo? Jó fez muitas perguntas como essas e finalmente se rendeu ao mistério maior que é Deus, reconhecendo sua finitude e sua incapacidade de explicar logicamente o que lhe acontecia, mas viveu profundamente. E finalmente o discurso orante. A Bíblia está cheia de orações. Está mais presente, o exemplo mais claro é dos Salmos, e também em outras passagens onde o israelita se dirige diretamente a Deus como a um tu, que o faz maravilhar-se com a beleza da criação e com a sua própria, o seu próprio estatuto de criatura, como o Salmo 8 diz: olhando os céus, obras de tuas mãos, eu me pergunto, o que é o homem para que dele te ocupes? Tu o fizeste maior que tudo isso que eu estou vendo, Esse é um exemplo de um salmo de louvor. Ou então o faz ficar perplexo, porque Deus não responde a ele nas suas situações adversas. Onde estás? Por que não respondes? Ou então é uma plenitude de confiança que lhe diz que não há razão para temer, pois Deus é o Senhor de tudo que existe. Enfim, vários textos assim orantes. Todos esses discursos, esses gêneros literários se entrelaçam e vão se transformando como num bordado belo, multicor, que vai desenhando o rosto de Deus, o qual, se é olhado do avesso, mostrará os fios, as linhas, as cores que compõem a arte que vai se revelando. Nenhum desses gêneros literários diz totalmente a revelação como um todo. Há uma incompletude em cada um que nem todos somados juntos conseguem superar. Isso é, então, uma atestação e uma confissão de fé, e não um raciocínio lógico. Deus é mistério. Deus é um Deus escondido a quem pertencem as coisas escondidas. Seu nome não é nomeável, não pode ser dito por nenhum ser vivo e criado. Essa verdade fica explicitada
talvez de uma maneira bela e profunda, em um dos textos fundadores da Bíblia hebraica, que é o episódio da sarça ardente, quando Moisés, retirado de seu rotineiro cotidiano pelo fenômeno da sarça, o arbusto que ardia e não se consumia, é impelido a prostrar-se, obedecendo à voz que sai de dentro da sarça e que diz: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Essa voz envia Moisés a libertar o povo. E quando Moisés pergunta: mas quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? A resposta não pode ser mais misteriosa, mas também não pode ser mais profunda. Eu sou aquele que sou. Aquele que me enviou a vós. E em seguida pronuncia, não seu nome, mas o das criaturas humanas. Assim dirás aos filhos de Israel: o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou até vós. É o nome que terei para sempre, pelo qual me invocarão as gerações futuras. Assim, a revelação de Deus, que se apoia nos nomes de Abraão, Isaque e Jacó, testemunha o mistério desse nome impronunciável, ao mesmo tempo em que Deus rompe o silêncio, se comunica e fala. Entre o segredo, o mistério e a palavra está a revelação do rosto desse Deus, que vai, pouco a pouco, descortinando o que é, levantando a ponta do véu que o recobre, mas nunca descobrindo-se completamente. Esse Deus que é mistério dirá também a Moisés, na sarça ardente, que desceu, o Altíssimo, que está no alto dos céus e que ninguém pode ver e continuar vivo. A primeira coisa que diz é: ouvi os clamores do meu povo, e então desci, porque não suporto seus sofrimentos. É ele que vai enviar Moisés, então, a libertar o povo da escravidão com o braço forte, que o conduzirá pelo deserto, ansioso pela terra prometida, que fará com esse povo uma aliança, que amará Israel como um esposo ama sua esposa. É uma metáfora bastante recorrente na Bíblia hebraica, expressando ciúmes e indignação quando é traído pela infidelidade idolátrica. Assim será ao longo de toda a Bíblia hebraica, que será então uma revelação progressiva do agir e do ser de Deus, que se apresenta com paradoxos radicais, porque não pode nunca ser totalmente captado. Ou seja, com atributos que parecem inconciliáveis, mas que na verdade vão compondo progressivamente uma síntese que vai fazer com que o povo reconheça Deus como único e imanipulável. E muito mais importante, como seu Deus. Como Deus que o escolheu e o converte de povo cativo em povo eleito. E por ele é também escolhido. Esses paradoxos do agir e do ser de Deus vão revelando algo do seu mistério ao povo e que vai experimentar ao mesmo tempo grande alegria, mas também perplexidade. Quais são eles? Alguns, né? Primeiro, é uma santidade transcendente, mas ao mesmo tempo uma aproximação e uma comunhão muito íntima. Embora majestade inexpugnável e inatingível, o Deus da Bíblia é percebido na proximidade, no estar com o povo, no mostrar seu rosto e dizer seu nome, mesmo que não totalmente. O mesmo Deus ao qual não se pode olhar de frente, como foi a experiência de Elias no livro dos Reis, que não se pode ver sem morrer, que não admite concorrência com outros deuses, pois é zeloso e ciumento, aproxima-se amorosamente, propõe um pacto e escolhe aquele que é seu povo como parceiro de uma aliança nunca revogada. O segundo é o paradoxo da universalidade na particularidade. A universalidade do Deus da Bíblia será percebida a partir da particularidade. A vocação universal de Israel está em tensão permanente com a corrente particularista ou nacionalista, que dá extrema importância às tradições e à identidade. Só após muita dificuldade e muitos sofrimentos, Israel vai sentir que não pode aprisionar nem domesticar aquele Deus que se declara seu Deus e o chama meu povo, porque a aliança não é simétrica. Deus é Deus, o povo é o povo.
Outro paradoxo, outra tensão que perpassa a Bíblia hebraica é entre teologia e antropologia. A revelação de Deus mostra quem é Ele, mas também, inseparavelmente, vai revelando ao ser humano quem esse ser humano é. A sua identidade e sua vocação. A experiência antropomórfica, com forma humana, e antropopática, com sofrimento, passibilidade, vulnerabilidade humanas de Deus, remete à sua personalidade transcendente e, sem reduzi-la ou minimizá-la, pelo contrário, vai revelando-o com mais nitidez. É assim que conhecer a Deus implicará necessariamente em conhecer melhor ao outro ser humano, e vice-versa. O conhecimento mesmo de si mesmo e do outro levará a conhecer melhor a Deus. Da mesma forma, o amor a Deus, mandamento primeiro e ineludível para o povo de Deus, vai identificar-se cada vez mais com o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, formando um só e mesmo mandamento, que na Bíblia cristã encontrará uma outra expressão, uma nova expressão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é o que Jesus dirá aos apóstolos nas vésperas de sua paixão. O amor a Deus e ao outro são, então, o resumo e a síntese feliz e acabada da lei de Deus. Criador e criatura estão de tal forma amorosamente vinculados que não se pode conhecer um sem conhecer o outro, e vice-versa, embora ambos sejam tão fundamentalmente diferentes. A outra tensão paradoxal é entre a mística e a ética. A experiência religiosa mais profunda do mistério de Deus leva a e se alimenta de uma ética e de uma prática. Ouvir a palavra de Deus é inseparável de fazer a sua vontade. Por isso a escuta na Bíblia, que o judeu reza várias vezes ao dia, Shema Israel, ouve, ouve, é sempre uma escuta obediente, porque é a escuta de um Deus que fala agindo e fazendo agir. Sua palavra é eficaz porque faz o que diz e faz fazer aquilo que diz. Se o comportamento humano não é transformado pela escuta da palavra, então é uma falsa escuta, duramente denunciada pelos profetas. É por isso que o binômio injustiça e idolatria é tão central quando se trata da revelação de Deus na Escritura. Adorar a Deus e servir ao outro fazem parte da mesma experiência de Deus e são inseparáveis. E a perda da maneira correta de se relacionar com o outro resulta da perda da maneira correta de se relacionar com Deus. Injustiça leva à idolatria, idolatria leva à injustiça, injustiça e idolatria andam de mãos dadas. Aceitando, conjugando e dispondo-se a conviver com esses paradoxos radicais, será possível ir descobrindo o fio da revelação do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi e é há muitos milhares de anos a aventura do povo de Deus. Entrando nessa aventura, entra-se num mundo plural e fascinante, pois a Bíblia apresenta uma ideia pluriforme de Deus e os autores bíblicos vão defini-lo ou descrevê-lo mediante analogias humanas e naturais. Usam uma riqueza imensa de títulos, imagens e metáforas nas narrações das ações divinas e nas expressões dos sentimentos humanos que as acompanham. Mas essa pluralidade é sinfônica, ou seja, não é uma fragmentação sem princípio organizativo, mas é como muitos instrumentos tocando a mesma música, muitas linhas de muitas cores tecendo um mesmo bordado. E a música é o próprio Deus. Essa sinfonia inefável que encanta a vida de todo ser humano que vem a esse mundo e lhe dá sentido, é uma melodia que só se pode ouvir penetrando no mundo da Bíblia, no mundo que registra a experiência do povo de Deus. Por isso, na Bíblia hebraica não existe uma só teologia, mas muitas. Cada escritor, cada tradição, cada escola foi registrando sua particular experiência. Os escritores dos textos sagrados não conseguiram nem se propuseram sistematizar de maneira unívoca a mensagem do povo de Israel sobre Deus. Foram desenvolvendo paulatinamente suas experiências, suas ideias do Deus vivo, refletindo sobre elas até registrá-las por escrito. Então não há na Bíblia um tratado sobre Deus. Os autores bíblicos não têm essa preocupação. E toda tentativa
de definir sistematicamente o Deus da revelação se chocará com inúmeras dificuldades. Vai haver diferentes experiências de Deus que vão aparecer e vão purificando, isso sim, a experiência de Israel. Inicialmente, há muito essa questão de Deus se apresentar e se manifestar no inexplicável e no terrível. O texto bíblico é de uma era pré-técnica, onde as teofanias eram a partir do trovão, do relâmpago, tudo isso era considerado sinal de Deus, manifestação de Deus. O ser humano se sentia com medo, pequeno, temeroso diante do tremendo mistério de Deus. Experimentava terror diante do sagrado e, ao mesmo tempo, atração. Isso até foi tematizado como pertencente aos fenômenos religiosos em geral, pelo grande pensador alemão Rudolf Otto, em seu célebre livro O Sagrado. O ser humano se sente atraído por aquele mistério que não consegue explicar nem manipular, diante do qual se sente pequeno, impotente, fraco, sente que não pode se aproximar familiarmente disso, cria rituais. A importância dos ritos é grande. Pelos ritos e pela oferta de sacrifícios se tenta agradar a Deus, sacrificam-se animais, mas desde cedo o Deus de Israel vai revelando ao povo que não lhe agradam tanto a multiplicidade de sacrifícios e oferendas, mas a justiça e o direito correndo como um rio. O ritual agrada ao Senhor quando ele traz no seu bojo como conteúdo a prática da justiça. Isso então permite ao povo evoluir dessa primeira experiência da ritualidade, da revelação de Deus no inexplicável e no terrível, à experiência do pacto. Deus propõe um pacto ao povo. Serás meu povo, serei teu Deus. E os dois parceiros devem cuidar dessa aliança. E para isso são ajudados pelos homens e mulheres de Deus. Porém, cedo Israel vai perceber que a aliança não é simétrica, como eu já tinha mencionado antes. Deus continua sendo Deus, e o povo continua sendo humano, limitado, finito. As guerras e batalhas perdidas, as adversidades para estabelecer-se e sedentarizar-se, encontrar um modo de viver mais estável, ter uma lei e cumpri-la, ter um modo de governança que represente a Deus na terra, todas essas frustrações vão mostrando ao povo que Deus é sempre mais, sempre outro, e não pode ser contido por mediação alguma. O ponto álgido dessa experiência, é sem dúvida, registrado na Bíblia, é sem dúvida o exílio na Babilônia, quando o povo perde tudo que tinha conquistado. A terra, o templo, as conquistas tão duramente conseguidas, e se pergunta se não terá perdido também a Deus. Aí os profetas terão um papel importante, fazendo o povo ver que Deus é o Senhor de tudo que existe e que não tem que ganhar batalhas para provar seu poder. E, sobretudo, que sua presença não se restringe ao espaço geográfico da terra de Canaã, mas ele é Deus também na Babilônia. Na Babilônia, o Senhor está presente e o Senhor consola seu povo. O belíssimo texto de Ezequiel 37, onde o profeta é instado a falar para um monte de ossos secos. E ele sente um vento que sopra poderoso e ele se pergunta, esses ossos podem reviver? E ele escuta o Senhor que diz, profetiza, filho do homem. E ele então profetiza e os ossos se levantam e se transformam num militante exército. E lhe é explicado, esses ossos são a casa de Israel. Profetiza para que eles novamente possam reviver, sair desse estado em que se encontram. Também os textos do 2º Isaías, que falam do servo sofredor, do servo que é a figura do povo de Israel, machucado, dolorido, vão consolar o povo desolado e permitir-lhe sobreviver à catástrofe do exílio e voltar à terra e reconstruir o templo e fincar as bases definitivas do monoteísmo, da crença e do culto a um só Deus. O Deus de Israel, então, é o único Senhor e os outros deuses não são nem divindades menores, são ídolos feitos por mãos humanas e não devem receber culto nem mesmo adoração. É aí que cresce a fé no Deus Criador, que criou o mundo do nada. Esse Deus que deu uma terra ao povo é o mesmo que deu a toda a humanidade um mundo. Portanto, ele é o Senhor de tudo que existe e seu poder se estende, não tem limites geográficos, nem qualquer espécie de fronteira. O poder dele é universal, quem não o adora
adoram nada. Essa absoluta transcendência de Deus, então, será a única resposta à angústia do ser humano que acredita nesse Deus que é Senhor da vida, mas que ao mesmo tempo é um Deus que não se intromete nas questões humanas a ponto de impedir a desgraça, a morte, a infelicidade, mesmo daqueles que são justos e tementes à lei. Israel vai experimentar que Deus não está ligado às atitudes humanas, nem entra numa dinâmica de comércio, de tomar lá da cá, mas transcende infinitamente tudo isso. Finalmente, a experiência de que a justiça de Deus ultrapassa os limites desta vida vai ser importante também para o povo bíblico. Após resolver as principais questões, sempre permanece a pergunta pela morte, que mais tarde Paulo de Tarso, judeu e filho de judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia e formado aos pés de Gamaliel, chamará a última inimiga. Em torno a esta última inimiga, o povo de Israel, como todos os seres humanos que vêm a este mundo, se debate no dilema que é: eu não pedi para nascer, mas não quero morrer. Por isso necessito encontrar um sentido para a vida e para a morte. Esse sentido é interrompido muitas vezes pelo absurdo das mortes injustas, da morte do inocente, do sofrimento do justo, dos holocaustos dos mais variados tipos, dos genocídios nossos de cada dia. Onde está Deus? Onde está a justiça de Deus? É uma justiça só para os limites dessa vida? O povo de Deus encontrou um caminho para responder a esse dilema na existência do Sheol, um lugar intermediário onde se esperaria a vinda definitiva de Deus, quando chegasse seu Messias e ele fizesse um banquete com o povo. Em todo caso, a expectativa da justiça após a morte aponta para a esperança de que o futuro mostrará a luz sobre quem foram os justos e esses viverão eternamente com seu Deus. Deus, então, é visto como aquele que resgata a vida do justo, que viverá para sempre ao seu lado. E é sobre essa expectativa e sobre essa esperança que vão aterrissar a pregação de Jesus de Nazaré e dos discípulos que o seguirão. Eles verão na vida, morte e ressurreição de Jesus o cumprimento das promessas de Deus feitas a Israel. Entramos, então, na Bíblia cristã, mais conhecida como Novo Testamento, né? Por aqui escolhemos chamá-la de Bíblia cristã para deixar claro que não se trata de uma revelação qualitativamente superior à da Bíblia hebraica, a qual seria antiga, não. A Bíblia hebraica é livro revelado e palavra de Deus também para os cristãos. Por isso, então, dizemos Bíblia cristã. Quais os traços do rosto de Deus que aparecem nas escrituras cristãs? Em primeiro lugar, é importante deixar claro, me parece, que Jesus de Nazaré não funda uma nova religião. Isso não se encontra em sua prática e tampouco em suas palavras. Na verdade, ele fala sobre Deus, que ele chama de Pai, com a palavra meiga e familiar com que os meninos hebreus chamavam seu pai, Abá, papai. Mas não se trata de outro Deus diferente da fé judaica. Jesus é judeu, nascido de mãe judia, foi circuncidado e como judeu vive. E seu pai, o Abá, seu Deus, é na verdade o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus é iniciado no judaísmo, vai à sinagoga e segue os preceitos da lei judaica. É numa sinagoga de Cafarnaum que ele lê seu discurso programático, a partir de um texto do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Então, Jesus é o ungido de Deus, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Messias quer dizer ungido, Cristo, né? Os 4 evangelhos o apresentam com diferentes óticas, porque foram escritos em épocas e situações diferentes, destinados a públicos leitores diferentes. Mas em todos,
aparece claro que Jesus não se anuncia a si mesmo em sua pregação. Ele quer anunciar que Deus, seu Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é um Deus de amor e misericórdia infinita, que não se rege pela justiça retributiva, dando às suas criaturas o que elas merecem, mas sim o que elas precisam. E age de forma tão desconcertante que prefere, entre aspas, os pecadores contritos aos justos soberbos, como na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu desfiava o seu currículo lattes diante de Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou aquilo. E o publicano, arrependido, batia no peito e pedia perdão. E Jesus disse, esse voltou para casa justificado, o outro não. Prefere as prostitutas e os publicanos aos que são zelosos cumpridores da letra da lei, mas não captaram o espírito dessa mesma lei, que é o amor e a misericórdia. Por isso eles não hesitam em ter atitudes que escandalizam quem com ele convive. E o ouve dizer que faz aquilo em nome de Deus. Faz curas em dias de sábado, coisa que é proibido na Torá. Segundo a lei judaica, não se pode trabalhar, nem se movimentar muito. Fala com mulheres não judias em pleno espaço público, como mostra o diálogo com a samaritana junto ao poço de Jacó, narrado no capítulo 4 de João. Mostra como exemplo de cumprimento perfeito da lei, do amar ao próximo como a si mesmo, a um samaritano que é idólatra e não judeu, antes que ao sacerdote e ao levita, que com ele contracenam e passam batido pelo ferido à beira do caminho. Em suma, age de forma livre e subversiva, comprometendo aí o Deus de Israel, a quem ele chama de Pai e cujo reino assume como projeto de vida. Então a pregação de Jesus não tem como conteúdo sua própria pessoa, porém a Deus que ele chama de Pai. Ao retomar e reler aquilo que Deus disse aos antigos, no entanto, ele fala com uma autoridade que ninguém jamais viu, é o que nos diz a Bíblia dos Evangelhos. O Sermão da Montanha, a carta magna da pregação de Jesus, diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Foi dito aos antigos por quem? Por Deus. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, deixa-lhe também a capa. E se qualquer um te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Tudo isso é falado baseado apenas na própria autoridade. Eu, porém, vos digo, não se trata de uma abolição da antiga lei, mas de um aprofundamento do que a antiga lei já falou, né? Enquanto os profetas deixavam claro que falava a palavra de outro, do Senhor, Jesus fala como quem tem autoridade. Ele é a palavra, ao mesmo tempo em que é o perfeito ouvinte dessa palavra. Ao ouvi-lo, seus contemporâneos se impressionavam e se perguntavam entre si, de onde lhe vem tanta sabedoria? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Sua pessoa começou a gerar conflitos, mas acontecia que, eu cito o Evangelho, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Os guardas responderam, ninguém jamais falou como este homem. Estavam seduzidos pela palavra de Jesus. Finalmente Jesus é preso e condenado. Sua condenação à morte traz como acusação a sedução do povo e a relativização da lei. Por acontecer naqueles dias em Jerusalém festa importante para os judeus, o condenado é entregue ao poder romano, que lhe aplica a pena capital, fora das portas da cidade, morte reservada aos malfeitores. Em sua agonia, os evangelhos nos mostram Jesus de Nazaré em plena fragilidade, pedindo ao seu Deus e Pai que o livrasse daquela hora. A resposta foi o silêncio. Deus se calou e não respondeu ao justo que sofria. Como não respondeu a Jó, e ao salmista, que no Salmo 44 clama, desperta, porque dormes, Senhor, acorda, não nos rejeites para sempre, porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Nossa alma está abatida até o pó, nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Jesus morre, o Pai não o livra da morte.
Após sua morte, seus discípulos se dispersam e tudo leva a crer que o movimento do Galileu acabou. As mulheres que o seguiam, no entanto, um parêntese, mulher não acredita em morte, só acredita em vida, né? Elas deixaram passar o Shabat como boas judias e foram ao túmulo, onde haviam enterrado Jesus, que havia sido túmulo esse cedido por um amigo judeu, José de Arimateia, para prestar-lhe as últimas homenagens. Sua narrativa posterior diz haver encontrado o túmulo vazio e um ser iluminado na porta que lhes perguntava por que buscavam entre os mortos aquele que estava vivo. Ele não está aqui, ressuscitou. A narrativa da ressurreição chegou aos apóstolos, aos discípulos, né, que novamente se reuniram e começaram a narrar a outros o que tinha acontecido com Jesus. E o murmúrio começou a correr. Ele está vivo, a morte não reteve em seu poder. A Bíblia cristã nos narra que esse movimento em torno da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré começou dentro da sinagoga. Porém, ganhou adeptos, cresceu muito, conflitos começaram a surgir. Chegou um momento em que Paulo de Tarso liderou a comunidade cristã nascente no sentido de romper com a sinagoga e ir de encontro ao mundo greco-romano. De que Deus falam Paulo e os apóstolos em missão no mundo greco-romano, politeísta e pagão. É famoso o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que mostra Paulo no Areópago de Atenas, quando todos lhe perguntavam que deuses estrangeiros eram esses dos quais falava. E Paulo diz: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. O que vocês adoram sem conhecer, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, né? Nessa casa onde se faz tanta poesia, Paulo cita os poetas para os atenienses. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns dos atenienses zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós te ouviremos mais tarde. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Mas será Paulo igualmente e os discípulos que o acompanham, como Lucas, como Barnabé e outros, que vão falar sobre o Deus que não deixou Jesus entregue ao poder da morte, mas o ressuscitou ao terceiro dia. E será também Paulo que dirá que esse Jesus que foi trazido por seu Deus e Pai da morte à vida é Filho de Deus e Deus mesmo, e que com ele todos seremos ressuscitados e gozaremos eternamente da glória de Deus. A fé de Jesus em Deus, que é seu Pai, Abá, agora então se transforma na fé em Jesus. Ele é o objeto da fé, pois ele é da mesma natureza que o Pai. Vão ser necessários mais de 4 séculos para que a igreja cristã, então já fora das catacumbas e vivendo abertamente no espaço público do Império Romano, estabeleça a crença que diz que Jesus é o Cristo, o Messias, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, 2 naturezas em uma só pessoa. O Concílio de Nicéia, em 325, vai afirmar que Jesus é da mesma natureza e da mesma substância que o Pai. O Concílio de Calcedônia, em 451, vai afirmar que é verdadeiramente Deus e homem, 2 naturezas em uma só pessoa. Em meio à comunidade cristã, cresce a consciência, no entanto, de que há uma terceira pessoa divina na comunhão entre o Pai e o Filho. E os textos bíblicos mencionam essa terceira pessoa, que é o Espírito Santo,
que provém do Pai e do Filho, e é o amor entre o Pai e o Filho. O Segundo Concílio de Constantinopla, em 387, afirmará que o Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho, é Senhor, fonte de vida, e recebe o culto latrêutico, de adoração, e é adorado e glorificado. E acrescenta, foi ele que falou pelos profetas. Então aí resgatam-se as escrituras hebraicas, né? A Ruá, o Espírito que presidiu a criação do mundo, a Shekinah, que acompanhava o povo pelo deserto em todas as vicissitudes, o cristianismo a reconhece e a chama pneuma, sopro, hálito divino, e proclama que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, possui esse Espírito em plenitude. A Igreja em Constantinopla reconhece e reafirma sua matriz judaica e, ao mesmo tempo, confessa a identidade de seu Deus como sendo um monoteísmo trinitário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas divinas. Caminhando aqui para as conclusões. A fé cristã, então, é um monoteísmo, ou seja, é fé em um Deus único, mas um Deus único em 3 pessoas distintas. Na Bíblia cristã, encontram-se passagens que mencionam essa unidade na Trindade. A comunidade cristã nascente afirmará, primeiro, que Deus é Pai e Filho, que o Filho é diferente do Pai, mas também é Deus. Esse Filho, que vivia junto do Pai, se encarnou no seio de Maria, uma jovem da Galileia, por obra do Espírito Santo. E afirmará que pode fazer essa confissão de fé, porque depois de morto e ressuscitado, e de ter voltado para junto do Pai, Jesus enviou o Espírito Santo, que é a pessoa divina que habita em cada fiel e em cada criatura. Ele é o Espírito do Filho e do Pai e reconduz toda a criação de volta ao Pai. Então, a Bíblia hebraica diz, só Deus é santo. A Bíblia cristã diz que Jesus é o Santo de Deus. E o cristianismo nascente dirá que a santidade está em nós. O Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho, habita em todos e Deus então passeia pelo mundo dentro de cada pessoa. A Bíblia cristã ousou dar um nome ao Deus que nunca ninguém viu e que ninguém poderia ver sem morrer. Ousou nomear a transcendência, que é a fé e a inspiração do povo de Israel. E o fez através dos lábios de um homem, Jesus de Nazaré, que o chamou de Abá, Pai. A comunidade dos que seguiram Jesus iniciou um movimento onde Deus permanecia com sua unicidade, ao mesmo tempo em que se revelava em 3 pessoas divinas, né? Mistérios de transcendência, amor e comunhão. Esse é o Deus da Bíblia, mas, sobretudo, mistério de vida, fonte e mistério de vida, aquele que é. A comunidade cristã lê e reza a Bíblia hebraica como herança preciosa e revelação divina. Mas a Bíblia cristã continua sua narrativa de forma diferente, dizendo que esse Deus, absolutamente transcendente, habitou entre nós, tornou-se um de nós, fazendo-se igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele morreu, mas seu Deus e Pai não permitiu que ficasse preso nas garras da morte. Suscitou-o da mansão dos mortos, e agora ele é o vivente, que caminha ao lado dos seus, movidos e impulsionados pelo Espírito Santo, que faz sua morada no interior de cada um e cada uma, e conduz a comunidade crente, conduz toda a criação para a vida em plenitude. A primeira carta de João, texto já tardio, no final do 1º século, nomeia esse Deus como amor. Diz, quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Deus da Bíblia, então, é esse amor fecundo, essa ágape, que gera mais vida. E sendo mistério santo e incognoscível, é amor que se aproxima até o ponto de tomar nossa carne e habitar entre nós. Ele envia seu Espírito para conduzir-nos de volta ao Deus, que é a nossa origem sem origem e sentido da nossa vida. Umas palavras finais, tentando atualizar essa reflexão. Foi sobre o fundamento desses 2 monoteísmos, o judaico e o cristão, que a civilização ocidental foi construída. Civilização que é a nossa, né? Em um momento como o que vivemos, onde assistimos o Ocidente, o lado do mundo onde vivemos, que tem muitos pecados, mas também imensos valores, tão ameaçado
por tantas sombras, parece importante voltar ao Deus da Bíblia. Voltar a esse Deus que desde o início mais original identificou-se como o Deus das pessoas humanas, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um Deus apaixonado, cujas entranhas paternas e maternas se contorcem ao ver seu povo em perigo. Um Deus que se vulnerabiliza a si mesmo na carne humana, abrindo sua transcendência para ser vista, ouvida e tocada. Como diz a primeira carta de João, eu cito, aquele que é, desde o princípio, nós mesmos o ouvimos e vimos. Nós o vimos com nossos olhos, tocamos-lo com nossas próprias mãos. Ele é Jesus Cristo, a palavra da vida. Ele é a vida manifestada. Ele, que é a vida eterna que estava com o Pai, foi-nos revelado e somos testemunha de que o vimos. Isso vos anunciamos, comunicamos-vos aquilo que realmente vimos e ouvimos, para que vocês possam participar conosco da comunhão que temos com o Pai e com seu Filho. Portanto, se vos escrevemos, é para que a nossa alegria seja completa. Esse, então, é o Deus da Bíblia, aquele que é. Procurei aqui levantar apenas uma pontinha do véu de seu mistério. Muito obrigado. Professora, doutora Maria Clara, benza, ó Deus. Essa conferência infinita que eu trago um pouco aqui para a poesia, afinal estamos numa Academia Brasileira de Letras. Deus em pessoa. Pensar em Deus é desobedecer a Deus. Porque Deus quis que não o conhecêssemos. Por isso, se nos não mostrou, sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabamos. Fernando Pessoa, em O Guardador de Rebanhos. Beleza, que beleza. Eu venho de um mundo agradável, onde Deus reinava em todas as coisas, em todas as pedras do caminho, nas areias quentes das estradas, na chuva e no sol, na lua. E trago desse tempo um Deus na boca do povo. Ai, Deus, meu Deus, ó Deus. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus tira os anéis, mas deixa os dedos. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus ouve, vê e sabe tudo. Graças a Deus. Com fé em Deus. O bom Deus. Se Deus quiser, queira Deus. Com fé em Deus. Deus do céu, o Criador, o Supremo Redentor, o Pai Eterno, o Salvador, o Todo-Poderoso, Divino Mestre, o Mestre dos Mestres, o Altíssimo, seja feita a vossa vontade. Deus é amor, pelo amor de Deus. Deus é paz, valha-nos Deus. Deus que lhe perdoe. Deus que lhe proteja, que lhe dê mundo. Ao Deus dará. Fique com Deus. Que Deus o tenha. Vá com Deus. Deus te leve vivo. Mas volte quinta-feira que vem.
para a palestra Literatura e Pintura, Van Gogh. O conferencista será Evandro Nascimento, professor, pesquisador, escritor, autor de um livro sobre Van Gogh. E na próxima terça-feira, como essa é uma conferência infinita, vamos dar mais um capítulo dela em Os Deuses do Olimpo. E o conferencista será Rafael Brunhara. Muitíssimo obrigado a todos. Uma lembrança desta casa para a professora doutora Maria Clara.